Cada detalhe das esculturas foi meticulosamente trabalhado. O gerente Fleck chegou. Uma rapariga usando um vestido de seda fina aproximou-se, o seu belo rosto adornado com um sorriso gentil. Sim, o lugar do costume é, respondeu Arthur Fleck, claramente um frequentador assíduo aqui. Passando por Anna Reed e Daniel Walker antes de permanecerem Daniel Walker durante o momento, mostrando uma pitada de surpresa. Daniel Walker, sendo redondo e adorável, tinha um charme inegável. Capítulo 31, já com ciúmes. Claro que também houve a razão pela qual ela não reconheceu a sua raça. Ao ver a expressão no rosto de Lady Serpente, Arthur Fleck riu-se e disse, bem, então deixe-me apresentar-lhe o novo amigo do meu filho. Sabe que tipo de criatura esta pequena tem nos braços? Lady Serpente abanou a cabeça, o seu olhar caindo na expressão inocente de Daniel Walker. Ela estendeu a mão e perguntou, e posso tocar um pouco? Daniel Walker piscou os olhos. Embora achasse que não era inteiramente apropriado, afinal, era um homem, esta senhora era tão bonita que, bem. Anna Reed sentiu levemente, ainda um pouco tímida. Este não era o tipo de local que ela costumava frequentar. Uou, é tão macio, e a senhora Serpente não podia esperar mais. Ela estendeu a mão para lhe acariciar a cabeça, deu-lhe 2 toques e até lhe beliscou as orelhas. O corpo de Daniel Walker ficou rígido instantaneamente. Não toque nas orelhas. Rapidamente, embora um pouco sem jeito, afastou a mão dela. Sentiu-se completamente desequilibrado. Para os gatos, as orelhas eram realmente sensíveis e não eram algo que gostassem que lhes tocassem. No entanto, Daniel Walker não se apercebeu que partilhava desta característica. Aquela sensação de formigueiro, como um choque elétrico, foi realmente. A Lady Serpente olhou para a sua reação e um desejo ainda mais forte de o abraçar e abraçar surgiu dentro dela. Posso segurá-lo um pouco? Não se preocupe, não lhe vou fazer mal, disse Lady Serpente com um sorriso. Anna Reed, ao ver o seu sorriso, assentiu inconscientemente. Afinal, era raro alguém sorrir daquela maneira. O seu sorriso era realmente lindo. Vendo a sua aprovação, Lady Serpente não perdeu tempo. Pegou em Daniel Walker ao colo, segurando-o com força nos braços e até lhe esfregou o queixo na cabeça por 2 vezes, o rosto demonstrando imensa satisfação. Eu também quero uma besta espiritual como esta. Daniel Walker, subitamente pressionado contra o seu peito, ficou momentaneamente atônito. A doce fragrância, que faz lembrar flores de pêssego, desorientou-o ainda mais. Um gato malhado com. Uma expressão complicada apareceu, observando o seu dono com um novo favorito. O seu coração ficou instantaneamente cheio de ciúmes. Oh querido, quase me esquecia. Administrador Fleck, por favor, por aqui. A senhora Serpente, felizmente uma pessoa responsável, continuou a acariciar o panda nos braços enquanto liderava o caminho para o administrador Fleck. Os seus passos estavam visivelmente mais leves que o normal. Arthur Fleck sorriu enquanto conduzia Anna Reed para uma sala privada. Imediatamente, várias mulheres vestidas com trajes etéreos de fadas entraram para lhes servir chá. O chá, chamada Junstar, poderia aumentar o poder espiritual. Era um luxo que Anna Reed nunca antes experimentara. Experimente. Este chá só faz efeito na primeira vez que o bebe. Depois disso, é só um bom chá, disse Arthur Fleck, servindo uma chávena a Anna Reed. Anna Reed olhou inquieta para Daniel Walker, que continuava a ser acariciado sem parar. Não consegue-o afastar a sensação de que não pertencia àquele lugar. No mínimo, ela sentiu que não poderia retribuir essa bondade. Está tudo bem, beba. Há anos, tive um bom relacionamento com o seu pai. Acontece que nos últimos anos, como estranho, não tenho conseguido intervir muito em assuntos familiares. Além disso, deve saber isto, agora que tem uma besta contratada do 8º nível, a sua família não pode tratá-lo da forma que costumava ser. Precisa de começar a ajustar-se também. As palavras de Arthur Fleck carregavam um significado profundo. Anna Reed franziu os lábios, aperta NDO com força o tecido áspero das suas roupas.
Depois de uma longa pausa, ela soltou-se lentamente, ela levantou a cabeça e os seus olhos claros encontraram os dele e então, Stewart Fleck, sabe onde está o meu pai agora? Arthur Fleck riu-se e respondeu, não sei. O teu pai e eu tratamos sobretudo de assuntos de negócios antes. Além disso, trata-me por tio Fleck. Ana Rida sentiu sem dizer mais nada. Olhou para a chávena de chá que tinha diante de si, o seu aroma único flutuando, aliviando gradualmente o desconforto no seu coração. Não tinha a certeza se Tina Gah mudado de quem era antes, mas sabia que não confiaria em Daniel Walker para sempre. Ela ficaria mais forte. Ela protegeria o Little Dumpling. Ao ver Ana Reed terminar a chávena de chá, Arthur Fleck cerrou os olhos num sorriso, esfregando a barriga, e virou-se para Lady Serpente. Tragam a comida. O habitual, mas acrescentem uma porção extra hoje para os dois pequeninos. Lady Serpente, ouvindo isto, agarrou-se firmemente a Daniel Walker e riu-se. E então, por favor, espera um pouco. Com isto, ela preparou-se para levar Daniel Walker embora. O gato malhado já não se conseguia conter. De repente, saltou, o seu corpo rechonchudo, quase tão redondo como uma bola, desenhando um arco no ar antes de aterrar suavemente em frente da Senhora Serpente. Encontraste alguém novo, não é? Isso significa que já não precisas de mim, o teu antigo companheiro, e disse o gato malhado tristemente. Uma sugestão de embaraço passou pelo rosto de Lady Serpente. Olhou para Daniel Walker, que estava atordoado e tonto por ter sido segurado com tanta força nos braços, e depois para a expressão angustiada e ressentida do gato malhado. Depois de pensar por um momento, ela estendeu a mão para lhe acariciar a cabeça. Por que é que diria isso? Ele é apenas um convidado. És a minha besta espiritual ligada. Esqueceste-te e dos anos em que crescemos juntos? Eu amo-te mais. O gato malhado inclinou a cabeça, arrogantemente. Mentiras. Se isto é verdade, então deixo ir. Aleia-me disso, como pode carregá-lo assim? É impróprio. Lady Serpente percebeu de repente que não podia continuar a segurar um convidado como este. Relutantemente, ela colocou Daniel Walker numa cadeira macia reservada para as feras espirituais. O gato malhado ficou ainda mais ciumento. Como poderia o seu mestre tratar outra criatura com tanta bondade? Foi só porque era jovem? Quando era pequeno, também era adorável. Assim que a Senhora Serpente se foi embora, o gato malhado não pôde esperar mais. Saltou, as suas ceamadas de gordura ondulando como ondas, fazendo com que parecesse irresistivelmente fofo. Os seus gelados olhos azuis fitaram atentamente o atordoado Daniel Walker e, com um tom altivo, perguntou, a sua criatura tola, diga-me, de que espécie é? Por que é que nunca vi a sua espécie antes? Ao ouvir a voz, Daniel Walker virou-se para olhar e viu um gato malhado redondo a olhar para ele. Muito bem, sua criatura tola. A grande abóbora vai lembrar-se de ti. Vou usar todo o poder da minha vida para te amaldiçoar. Que nunca tenhas ninguém para te acariciar para o resto da tua vida. O gato malhado estava claramente furioso, a tremer enquanto falava, com o corpo a balançar como ondas. Daniel Walker não resistiu e estendeu a mão para lhe tocar, mas descobriu que não era água, mas sim gordura verdadeira. Não me toque com as suas patas imundas, sua criatura tola. Ainda não respondeu à minha pergunta. De que espécie é? A abóbora recuou, cheia de desdém. Avaliou cuidadosamente o jovem que tinha à sua frente, pelo preto e branco misturado, embora não puramente preto ou branco, com um nobre toque de cor semelhante ao seu. À volta dos olhos havia círculos escuros, fazendo com que parecesse bastante feio. A abóbora achou que era muito mais bonito. O que poderia o seu mestre ver nesta criatura? Um panda. Daniel Walker respondeu, rindo levemente. Este gato malhado era realmente divertido. Um panda. O gato gordo franziu o sobrolho, sentindo que as coisas não eram tão simples como pareciam. Então, também és um gato? Sinos de alarme tocaram na sua mente. Já estava preocupado que este recém-chegado pudesse competir pela afeição do seu mestre.
Mas o seu dono sempre preferiu os gatos e não gostava muito de outras criaturas, o que o tranquilizou um pouco. Mas agora, este também era um gato. Capítulo 32 – Exploração. Alerta de nível 1. Eu sou um panda. Podem chamar-me urso-gato, mas eu não sou um gato. Daniel Walker enfatizou. Então, és um gato ou um urso? A abóbora sentiu uma dor de cabeça a chegar. Que disparate é este, urso-gato, panda? Não pode simplesmente explicar isso claramente? Um panda é um panda. Nem um urso, nem um gato. Mas como pode haver uma espécie como os pandas? Nós, gatos nobres, nunca acasalaríamos com ursos. Daniel Walker ficou sem palavras, a olhar para Pumpkin. Como é que ele deveria explicar isso? A abóbora olhou com igual frustração, incapaz de compreender porque é que qualquer gato que se PRS se rebaixaria a ter filhos com um urso. A julgar pela cor do pelo, poderá ter alguns genes de gato malhado da sua própria espécie? Saus. A abóbora saltou de repente em estado de choque, saltando incrivelmente alto. A gordura do seu corpo desceu devido à inércia, engolindo completamente as suas pernas. Daniel Walker inclinou a cabeça para cima, um pouco surpreendido ao ver o gato rechonzudo saltar como Arthur Fleck daquela cena icônica. Foi realmente um desastre visual. Fique longe de mim. E fique longe do meu mestre também. Pumpkins gritou, com o pelo eriçado. Daniel Walker revirou os olhos, recusando-se a prestar atenção àquele gato com excesso de peso e mentalmente instável. Em vez disso, voltou a olhar para as duas raposas vermelhas, uma grande e outra pequena, que o observavam atentamente. O maior parecia muito mais ameaçador, e com razão. Afinal, qualquer criatura só parece fofa e inofensiva quando é jovem. Ouvi dizer que obrigou o meu Ong a dar-lhe tributo em prata e pedras espirituais? Diu Yao falou, a sua voz transportando o fascínio de uma dominatrix sedutora. Se alguém apenas ouvisse a sua voz, poderia confundi-la com uma beleza deslumbrante. No entanto, para as esferas espirituais, apenas aqueles que ultrapassaram a 7ª camada celestial podem assumir a forma humana. Daniel Walker não teve tempo para apreciar a sua voz cativante. Todo o seu corpo congelou quando olhou desajeitadamente para Diu Yao, depois mudou a olhar para Diu Hongyi, forçando uma gargalhada inquieta. Bem, sobre isso, meu. Apenas devolve, disse Diu Yao. Daniel Walker ficou um pouco surpreendido e um pouco sem palavras. Por que é que ela estava a pedi-lo de volta assim? Mas Diu Yao parecia estar pronta para o devorar no segundo seguinte, especialmente com aqueles olhos dourados, que pareciam esconder uma fera feroz dentro de si. Daniel Walker respondeu de repente. Ela só queria testar este pequenino. Na verdade, ela acabara de usar um pouco da sua capacidade inata para lançar uma ilusão a Daniel Walker. Este tipo de ilusão dar-lhe a impressão de que ele era inferior a ela. Os olhos de Diu Yao piscaram ligeiramente. Ela claramente não era alguém deste reino inferior. Então não é certo. Spirit Stones. Ao ouvir isto, não sabia como atacar, só podia defender. Estás a intimidar-me. Ainda sou apenas uma criança. Um traço de diversão brilhou nos olhos de Diu Yao quando ela disse, as tuas capacidades defensivas não são algo que uma jovem criatura comum teria. Pelo menos, pertencem a algumas raças antigas. Daniel Walker bufou 2 vezes, mas não disse nada. Os pandas que sobreviveram desde os tempos antigos até agora já eram suficientemente incríveis. Do outro lado, Richard Fleck veio a correr. Cada passo que dava fazia as pálpebras de Daniel Walker tremerem, pensando que este tipo precisava mesmo de perder peso. Então, o que achas do que mencionei antes? Richard Fleck inclinou-se para a frente de Daniel Walker, com um sorriso no rosto. Este tipo gordinho era provavelmente outra raposa astuta disfarçada, tal como o seu pai. É simples. É na O disseste que te conseguias defender contra ataques de 8ª categoria?
Então, gostarias de colaborar connosco e tornar-te um boneco de treino especializado? Estás a ver, algumas pessoas que estão apenas a aprender novas habilidades ainda são bastante inexperientes, mas se treinarem, é fácil magoar as pessoas que os rodeiam ou danificar propriedade. Então, és diferente. Poderíamos construir uma cela especializada e poderias ajudá-los a praticar as suas capacidades na perfeição. Além disso, há PSOAS que só querem aliviar o stress. Poderiam vir também. O que acha? Daniel Walker sentiu-se um pouco tentado porque podia aproveitar a oportunidade para absorver energia. Era realmente uma situação em que todos saíam a ganhar. No entanto, este tipo gordinho não parecia nada inofensivo. Daniel Walker perguntou. Richard Fleck pensou por um momento e respondeu, no mínimo, um ataque de 8º nível para si é como um arranhão. Horários. As coisas raras são valiosas, por isso não abriríamos continuamente. Reservas seriam necessárias. Pense nisso, fazendo desta forma, não ganharíamos dinheiro com reservas? E uma parte de esse dinheiro iria para si. Depois de dizer isto, piscou o olho a Daniel Walker. Tem razão, mas quanto pode me oferecer? Além disso, o que faria eu com tanto dinheiro? Sou apenas uma fera espiritual e a minha dona é apenas uma menina. Quanto poderíamos gastar? Daniel Walker já tinha decidido concordar, mas queria esclarecer as coisas primeiro, caso contrário, acabaria por ficar em desvantagem. Ao ouvir isto, os olhos de Richard Fleck iluminaram-se, percebendo que Daniel Walker estava disposto a concordar. Não se preocupe, podemos compensá-lo trocando itens, como pedras espirituais ou elixires. Isso não está totalmente fora de questão, mas quanto planeia partilhar comigo? Questionou Daniel Walker. E 50%? Afinal, está a esforçar-se muito, mas nós também não estamos a fazer nada. Ainda temos de cuidar da promoção, atrair clientes, construir as instalações adequadas e gerir o marketing mais tarde. A cabeça disse, nem pensar, tem de ser 80% para mim. Richard Fleck exclamou em choque. Arthur Fleck, parado perto, olhou de relance, com um sorriso inalterado. Anna-Ri também olhou, mas havia uma réstia de preocupação nos seus olhos. Não, isso é demais. Só pode ser dividido de forma igual. Richard Fleck afirmou com firmeza. Então esqueça. Vá encontrar outra pessoa, não sou a sua parceria, disse Daniel Walker, acenando com desdém. Tu. Uma expressão de desamparo passou pelo rosto do homem gordinho quando disse, então, que tal 60 e 40? Aceitaremos 40. Será isto aceitável? Não. 90 para mim, 10 para ti. Daniel Walker abanou a cabeça. Assim, não nos resta lucro. A cooperação precisa de ser mutuamente benéfica. No máximo, 70 e 30, este é o meu limite final, argumentou Richard Fleck. 99% para mim. Daniel Walker levantou a mão. Como pode alguém como tu existir? 99%? 70 e 30 já é demais. Não me consegues vencer, disse Daniel Walker com indiferença. Richard Fleck. Mas isso não significa que também me possa vencer. Richard Fleck respondeu, exasperado. É verdade, mas ainda não me consegues vencer. Por isso, se eu não concordar, podes esquecer-te de fazer este acordo. Richard Fleck coçou a cabeça, dizendo com pesar, então não há outra maneira. Não temos necessariamente de fazer este acordo. Só queríamos uma fonte de rendimento extra. Se não concorda, que assim seja. Capítulo 33. Todas as mulheres são astutas como enguias. Daniel Walker acenou com a cabeça e disse despreocupadamente, está bem, está bem. Richard Fleck tinha regressado. Lady Serpente e as suas criadas trouxeram a comida. Estes pratos eram infundidos de energia espiritual, embora a maioria contivesse apenas um ligeiro vestígio da mesma, mas eram muito mais deliciosos do que as refeições comuns.
A porção de Danielle Walker era comida destinada a feras espirituais, feita inteiramente de ingredientes espirituais, dividida em opções vegetarianas e não vegetarianas. Claro que também havia pratos especiais exclusivos para as feras espirituais. Desde que aqui chegou, não comeu uma única refeição que muito menos iguarias tão deliciosas. Ao ver os olhos de Danielle Walker colados à comida, Lady Serpente sentiu o coração acelerar. Incapaz de resistir, levou a mão ao peito, deu um passo em frente, puxou Danielle Walker nos braços e começou a alimentá-lo. Embora Danielle Walker não se sentisse totalmente confortável com isso, concordou relutantemente, afinal, quem poderia dizer não a uma senhora tão bonita? O gato laranja, entretanto, olhou para ele com uma sensação de mágoa. Danielle Walker ignorou os olhares de todos, tanto humanos como animais, e apreciou completamente a sua refeição. O cultivo podia deixar as pessoas passarem dias sem comer, mas aqui não existia tal coisa como chegar a um reino onde a comida era desnecessária. O homem é feito de ferro e a comida é de aço. Uau! Isto é tão delicioso! Danielle Walker exclamou entusiasmado enquanto mordia uma espécie de folha que não reconheceu. O seu sabor era tão incrível que sentiu que podia morder. A língua, especialmente porque continha um ligeiro vestígio de energia espiritual, fraca, mas absorvível. O coração de Lady Serpente derreteu-se com a sua adorável expressão isto também é delicioso. Sinto que a minha vida está completa agora. Danielle Walker semicerrou os olhos, as orelhas contraíram-se, o que fez com que Lady Serpente não conseguisse resistir a inclinar-se para o beijar. É tudo o que precisa para o satisfazer? A Lady Serpente disse com um suspiro enquanto lhe acariciava o pelo. Danielle Walker perguntou com entusiasmo. O rosto de Pumpkin contorceu-se de aborrecimento, o seu pelo eriçado enquanto olhava para Danielle Walker e troçava. São apenas alguns petiscos para feras espirituais, seu saloio, é sua adorável expressão quase fazendo Lady Serpente gritar de alegria. Danielle Walker puxou a manga, a sua voz jovem cheia de esperança. Claro, podes vir aqui a qualquer hora. A senhora Serpente respondeu imediatamente. És tão gentil, a Danielle Walker agarrou-se descaradamente à manga dela, esfregando a cabeça contra ela e agindo como um mimado. A abóbora gritou, furioso. Miau miau e balançou o pelo e a carne do seu corpo ondulava como ondas. Nos seus olhos azuis gelados, as pupilas ficaram verticais. Panda! Quero desafiar-te para um duelo. A abóbora estava genuinamente furiosa agora. Estava tão zangado que estava prestes a inchar como um peixe-balão. Lady Y Serpente virou-se finalmente para Pumpkin, oferecendo um consolo um pouco embaraçado, e a abóbora, se boazinha. Não tenhas ciúmes. Eu amo-te mais. Mentiroso. Todas as mulheres são mentirosas. A abóbora balançou cabeça, recusando-se a ouvir. Um duelo? Que tipo de duelo? Danielle Walker perguntou curioso, o seu rosto inocente e puro. Não dueles com ele. Anda cá, vamos comer, Lady Serpente mudou rapidamente a sua abordagem. Dizendo que ela o amava mais, mas agora abandonando-o por alguém novo. Mentiroso, verdadeiramente é um mentiroso. Panda, atreves-te a aceitar o meu desafio? A abóbora arranhou o chão, o ciúme distorcendo as suas emoções. Está bem, mas não acho que seja uma boa ideia. Não podes deixar a Lady Serpente preocupada. Danielle Walker respondeu com uma sinceridade ingênua. A senhora Serpente sentiu-se imediatamente confortada. Então diga-me, o que devemos fazer? A abóbora preocupava-se profundamente com Lady Serpente. A primeira vez que abriu os olhos para este mundo, foi Lady Serpente a cuidar dele cuidadosamente. Simples. Estás zangado, não estás? Apenas ataca-me, mas só usa magia. Se ficares cansado e eu ainda estiver bem, então ganho. Danielle Walker sugeriu. A senhora Serpente discordou, nem pensar. Nem pensar. A abóbora é uma besta espiritual de nível 7, pode magoar-te.
Está tudo bem. Lady Serpente e Daniel Walker choramingou de brincadeira, fazendo a cabeça de Lady Serpente andar à roda. Está bem, o que tu disseres. Mas, tem cuidado, ok? A abóbora ficou ainda mais ciumenta. Está bem. Então não me vou aproveitar de ti. Se ganhares, vou dar-te meu petisco de peixe seco favorito. Para que é que eu precisaria de snacks de peixe seco? Eu como bambu. Daniel Walker revirou os olhos. Não subestimes. Os meus snacks de peixe seco são nutridos com pura energia espiritual, livres de impurezas. Comer 100 deles pode ajudar o teu pequeno mestre a avançar de nível. Mesmo? Os olhos de Daniel Walker brilharam, surpreendido por tanto Lady Serpente como este gato laranja parecerem tão ricos. Claro. Se ganhar, dou-lhe 100 snacks de peixe seco. Abóbora acrescentou, sentindo uma pontada de relutância. Mal consigo comê-los. Ela perguntou, e não estás preocupado? Ele vai ficar bem, respondeu Ana Reed. É mesmo, Lady Serpente murmurou pensativamente. Ela não conseguia discernir o nível desta besta espiritual, nem parecia ter energia espiritual. No entanto, não parecia tão simples como parecia. Além disso, tanto quanto ela sabia, não existiam artefactos mágicos no primeiro céu que pudessem esconder completamente o seu poder. Na verdade, era excelente no combate corpo a corpo, as suas garras e corpo eram armas incrivelmente letais. Mas prometera a Daniel Walker que não os usaria. Para qualquer besta espiritual de 7º nível, uma vez atingido este nível, poderiam aprender uma variedade de técnicas mágicas. Daniel Walker ficou sentado quieto, aguardando ansiosamente a enxurrada de ataques do seu adversário. Tem a certeza que ele vai ficar bem? Perguntou Lady Serpente, assustada a princípio quando uma técnica mágica de 5º nível atingiu Daniel Walker. Mas quando o brilho desapareceu, permaneceu ileso. Sim, Senhora Serpente, não precisa de se preocupar comigo. Apenas certifique-se de que a abóbora não fica chateada. Daniel Walker virou-se e disse obedientemente. Preocupe-se, mãe, eu trato disso. Este sentimento fazia com que o seu carinho por Daniel Walker aumentasse. Entretanto, Pumpkin ficou de lado, totalmente furiosa. O que se passou com este panda? Que intrigante. Tive medo de realmente te magoar. A abóbora inclinou-se, começando a reunir forças. Ele teve de ensinar uma lição adequada a esta criatura sem vergonha. Capítulo 34 Magoaste-me. Depois de o ataque terminar, Daniel Walker coçou a cabeça, olhou para Pumpkin e perguntou inocentemente. Ainda estás zangada, todos crescidos, mas ainda a meterem-se com uma criança. Pumpkin olhou para Lady Serpente incrédulo, com os olhos cheios de mágoa. Está a repreender-me? Está a repreender-me por causa de um panda híbrido? O rosto de Daniel Walker escureceu e ele enfatizou mais uma vez. Um panda não é um urso nem um gato, e não é certamente um híbrido dos dois. Lady Serpente percebeu que poderia ter sido demasiado dura, mas ao ver Daniel Walker a comportar-se de forma tão obediente, respondeu teimosamente. Eu não te estava a repreender. Já não me amas. O gato laranja soluçou, tapando o rosto, e olhou ressentido para Daniel Walker. Panda, vou lembrar-me de ti. E tu também, sua mulher miserável. És um gato gordo e odioso. Eu também não te amo. Um dos seus talentos era a velocidade, por isso, apesar da sua aparência gordinha, conseguia correr incrivelmente rápido. O rosto de Lady Serpente mostrou brevemente um traço de aborrecimento. Naquele momento, Daniel Walker sentiu-se como um destruidor de lares sem vergonha, seduzindo o parceiro de alguém, e pior ainda, como um vilão de lótus branco de um drama palaciano. A culpa é minha. Não devia ter dito estas coisas de propósito. Senhora Serpente, devia ir à procura dele vocês os dois são companheiros contratados. Não deixe que isso cause uma briga, Daniel Walker disse sinceramente. Lady Serpente olhou para ele, suspirou, pensou no seu comportamento obediente e depois pensou nas travessuras de Pumpkin,
O que a deixou um pouco irritada novamente. O em paz, estraguei-o demasiado. O que deve ele fazer? Começava a sentir-se cada vez mais como um vilão de lótus branco num drama palaciano. Vá lá, deixe-me alimentá-lo novamente. O que quer comer? Afinal, as coisas já tinham chegado a esse ponto. A abóbora e a senhora serpente partilhavam uma ligação espiritual, por isso certamente nada poderia correr mal nesta refeição. Daniel Walker comeu o suficiente para 3 bestas espirituais. Sentado ao seu lado, Dyung já o olhava com um olhar de reprovação. Comendo tanto, sabe quanto custa alimentá-lo? Este foi o único pensamento de Dyung. Daniel Walker soltou o emarroto de satisfação, depois deitou confortavelmente a cabeça nas lapas de Lady Serpente e esfregou-lhe suavemente a barriga. Estava tão contente que estava prestes a adormecer. Tarde da noite, a abóbora sentou-se sozinha no pátio, olhando para uma pequena flor branca solitária à sua frente e suspira Ndo. És igual a mim, abandonado pelo teu dono. Deixem-me dizer, o meu dono é um idiota total. Ela prometeu amar-me para o resto da vida, mas num ápice abandonou-me e até me chamou velho. Odeio-a. Cheira, a abóbora estava prestes a chorar. Odeia-me tanto, não é? A senhora serpente pareceu desamparada. Depois de mandar embora Arthur Fleck e os outros, ela apressou-se a encontrar a abóbora, apenas para ouvir as suas queixas. Foi realmente divertido. A abóbora lançou-lhe um olhar antes de lhe virar as costas, a sua figura rechonchuda a transpirar tristeza. Sob o luar, a sua silhueta solitária parecia ridiculamente engraçada. Ela deu um passo em frente, pegou nele e tirou um pequeno peixe seco. Ainda zangado? Achas que um peixinho seco é suficiente para me subornar? Mulher tola. Os olhos da abóbora ficaram colados ao peixe seco, sem pestanejar. A não ser que sejam 2. Bem, então não há como evitar. Só me resta o M. Os outros 100? Eu dei-os ao Dumpling, disse Lady Serpente inocentemente. A abóbora gelou por um momento, depois percebeu-o, claro, era aquele panda. A sua pele imediatamente se arrepiou. Deste o meu mais precioso peixe seco àquela fera. Já não me amas mesmo. Perdeste uma aposta para ele, não foi? Não tive outra escolha senão entregá-los, disse Lady Serpente, impotente. Quando o seu corpo enrijeceu por um momento. Ele tinha fugido, por isso, tecnicamente, isso era considerado uma derrota. Tu, magoaste-me e agora estás a rir-te disso. Mais uma vez, a abóbora fugiu noite dentro. Ainda sem esquecer de dar uma dentada no peixinho seco. Ao observar a sua figura desaparecer na noite, a mulher de serpente abanou a cabeça, impotente. Ana, despacha-te, come todo este peixe seco. Daniel Walker enfiou com entusiasmo o pequeno peixe seco nas mãos de Ana Reed, embora o aroma do peixe o fizesse querer comê-lo também. Mas ele não conseguiu comer. Isto foi para Ana subir de nível. Mas, este é o seu despojo de guerra, devia comê-lo. Ana Reed olhou para o peixe CCO dourado e brilhante, emitindo um aroma tentador, e empurrou-o de volta para Daniel Walker. Daniel Walker engoliu em seco, virou o rosto e deitou-se no chão, agarrado à cabeça. Não me tente, apresse-se e coma. Ao vê-lo assim, Ana Reed não conseguiu evitar rir enquanto se sentia tocada. Ela abanou a cabeça, pegou num pedaço de peixe seco e colocou na boca. Salgado perfeito, crocante por fora, macio por dentro. Tem a certeza de que não quer experimentar? Ana Reed brincou enquanto olhava para Daniel Walker a contorcer-se no chão. Ana, mudaste. Estás mesmo a tentar seduzir-me. Levanta-te já. Vamos dividir ao meio. Eu realmente não preciso deste pouco de energia espiritual e já comi muita comida espiritual hoje. Não devia comer mais, disse Ana Reed enquanto ajudava Daniel Walker a levantar-se e trazia um pedaço de peixe seco para perto da sua boca. Daniel Walker engoliu em seco, com os olhos fixos no peixe seco, e abriu a boca para dar uma dentada.
De repente, soprou uma rajada de vento e, quando Daniel Walker morde-o, só apanhou ar. Daniel Walker gelou. Tudo o que viu foi um gato gordinho laranja segurar o pedaço de peixe seco, olhando para eles com cautela. Atreves-te a roubar a minha comida? A abóbora disse. Por que está aqui? Daniel Walker perguntou surpreendido. Se eu não tivesse vindo, não teria comido todo o meu peixe seco? A abóbora respondeu com raiva. Isso é porque perdeste para Miem. Daniel Walker disse enquanto dava um passo em frente, tentando apanhar o peixe seco. A abóbora escondeu o peixe seco nas costas e disse, a nem pensar, tens de continuar a apostar comigo. Só se ganhares é que podes aceitar. Eu já ganhei. Daniel Walker arregalou os olhos. Embora estivesse em vantagem quando fosse atacado, e se este gato continuasse a incomodá-lo e se recusasse a deixá-lo comer o peixe seco? Não, esse não conta. Vou competir consigo novamente. Só se ganhar desta vez é que lhe dou. Pumpkin não estava disposto a deixar a sua pessoa favorita e a sua comida serem levadas por este tipo. Então é melhor cumprir a sua palavra desta vez. Daniel Walker olhou para ele com desdém. Não te preocupes, com certeza cumprirei a minha palavra. A abóbora levantou-se e deu uma palmada no peito. É mesmo assim, isto não é suficiente. As tuas ações tornam difícil para mim confiar em ti. O negócio é o seguinte, se perder, terá de me dar 100 peixes secos adicionais. Assim, ele e a Ana não teriam de dividir. Sabia que são necessários 3 meses para poupar 100 peixinhos secos? E agora quer mais 3 meses? A abóbora afogou-se imediatamente e gritou, e o idiota? Eu, perder? Tudo bem, concordo. Capítulo 35. No seu íntimo, Daniel Walker riu silenciosamente, mas externamente não mostrou qualquer vestígio disso. Em vez disso, olhou para Ana Reed e disse, e desculpa, Ana, parece que não te vou conseguir dar nenhum peixinho seco. Ana Reed reparou no brilho malicioso nos olhos dele e sentiu-se ao mesmo tempo impotente e divertida, mas ainda assim brincou. E acenou com a cabeça, não te preocupes, não te vou culpar. A abóbora, que estava perto, encheu-se imediatamente de orgulho, levanta o queixo e disse, e relaxa, não te vou fazer mal. Ou tu podes simplesmente render-se imediatamente. Não. Daniel Walker declarou com uma demonstração simulada de sacrifício heróico. O olhar de a abóbora era complicado. Daniel Walker observou com curiosidade o gato flácido, agora parecido com uma panqueca grande e mole. Estendeu a mão para lhe tocar e ficou surpreendido com o quão agradável era. A abóbora disse presunçosamente. Bem, não me posso comparar contigo, admitiu Daniel Walker. No mínimo, duvidava que um panda pudesse ficar mole assim, num estado semelhante a uma poça. A abóbora mostrou-lhe os dentes. Mas ainda me deves 200 peixinhos secos. Disse Daniel Walker lentamente. A abóbora cerrou os dentes, mas como um gato orgulhoso, nunca voltaria atrás com a sua palavra. Daniel Walker concordou prontamente. Mas depois, com um brilho malicioso nos olhos, colocou o peixe seco à sua frente e de Ana Reed. Ana, vamos comer. Um para ti, outro para mim. Ei, disse Daniel Walker enquanto apanhava um pequeno peixe seco e o levava à boca de Ana Reed. Para a abóbora do outro lado. No final, ela como Daniel Walker sorriu e colocou um na boca. Especialmente quando o aroma do peixe seco flutuava, a sua boca começou a lacrimejar incontrolavelmente. Ana, também devias comer. Este peixe é seco incrível, tão fresco e saboroso, absolutamente delicioso. Daniel Walker exclamou. Olhou e viu a abóbora a babar-se na mesa, os seus olhos azuis gelados arregalados como pires, colados ao peixe seco que tinha na mão afinal, era apenas uma menina e não tinha a pele grossa de Daniel Walker, que provocava deliberadamente o pobre gato. Ela pegou em alguns pedaços e entregou-os à abóbora. A abóbora sentiu logo vontade de levantar a pata, mas parou a meio do caminho. Era um gato com dignidade. Ele não podia simplesmente quebrar os seus próprios princípios assim.
Sim, tinha dignidade. A não ser que isso lhe custa a vida. Oh, o peixe seco é mesmo meu tesouro. Cheira tão bem, murmurou a abóbora enquanto mastigava e saboreava cada dentada. Que criatura inútil. Olhando para aquele comportamento corajoso e heróico de antes, quase pensou que o gato não o iria comer. Ainda assim, não impediu Ana Reed de partilhar um quarto do peixe seco com Pumpkin. Afinal, ele tinha-a realmente enganado antes e, além disso, este gato não era de todo mau, apenas demasiado ciumento. As bochechas de Ana Reed coraram ligeiramente enquanto falava com um certo entusiasmo. Daniel W. Walker, quero entrar em reclusão agora. Acho que estou prestes a avançar, pode demorar 2 ou 3 dias. Daniel Walker disse ansiosamente. Ao vê-la tão alegre, para variar, Daniel Walker sentiu-se seguro de que tinha tomado a decisão certa. Prometeu criar um ambiente melhor para Ana Reed, afinal, não merecia ser maltratada. Se não fosse a sua figura excessivamente rechonchuda, poderia ter parecido bastante impressionante. Infelizmente. Considerando que me deste peixe seco, não te vou bater. Mas ainda precisas de ficar longe do meu mestre. Ah, e aqui está uma pílula para temperar o corpo, é para bestas de magia de alto nível. Apanhem. Então não podem dizer que comi as vossas coisas. Erra um gato com dignidade. Daniel Walker aceitou sem hesitações. A abóbora sacudiu o pelo e desapareceu rapidamente na noite. Isso deixou Daniel Walker algo admirado. Como é que uma criatura tão gorda podia correr tão depressa? Por que é que ele não podia ser assim? Na verdade, ter talento natural erra uma vantagem. Com um suspiro, engoliu a pílula de tempra corporal. Imediatamente, uma onda de energia espiritual percorreu o seu corpo. Embora não sentisse que tinha conseguido avançar, a sua força aumentou claramente de forma significativa. Afinal, não foi um desperdício. No entanto, não se conseguia avaliar a resistência do seu corpo físico nem o seu poder de ataque. Acho que vou encontrar o avô Elliot amanhã para o testar, murmurou Daniel Walker. Certamente, Elliot Reed teria uma forma de o medir. Mas no dia seguinte, antes que Daniel Walker pudesse procurar Elliot Reed, Victor Reed, o seu adversário de longa data, bateu à porta. Ouvi dizer que está a incitar as feras espirituais a violar os seus conterratos? Os anciãos do clã querem vê-lo agora. Victor Reed disse presunçosamente, com os olhos cheios de alegria. Vamos ver se te atreves a desafiar-me agora, a tua vida está praticamente acabada. Daniel Walker revirou os olhos e retorquiu irritado. O que é que isso tem a ver contigo? Ou planeias fazer-me uma massagem? Você. Não seja duro. Deixe-me dizer, mesmo que seja uma besta espiritual de grau 8, e então? Não tem qualquer poder de ataque, pois não. O rosto de Victor Reed escurece-o. O incidente em que levou as pessoas a confrontar uma jovem besta há muito que se tornou motivo de chacota, e os seus rivais nunca pararam de troçar dele por isso. Felizmente, desta vez descobriu-se que o outro rapaz era na verdade um 8º rank. Assim, era natural que não conseguisse vencer. E então? De qualquer forma, ainda não me consegues vencer. Daniel Walker troçou, mordendo um pedaço de bambu com uma dentada. Olhou friamente para Daniel Walker e convocou a sua besta espiritual contratada. Embora não conseguisse lidar com a situação sozinho, a sua besta contratada poderia ser capaz. Uma serpente vermelha brilhante apareceu, o seu corpo brilhando com uma luz que causou medo nos espectadores. Verdadeiramente, pássaros da mesma pena voam juntos. Eram na verdade companheiros contratados, que diversão. Serpente de fogo, vai. Envenena-o até à morte por mim. A serpente de fogo olhou para Daniel Walker, que estava a mastigar bambu casualmente, com um vislumbre e de espanto nos olhos. Este tipo, como é que ainda estava vivo? Já tinha usado mais de metade da sua essência, mas permaneceu ileso. Se uma tentativa não o matasse, então tentaria novamente. Desta vez, queria ver se Daniel Walker ainda aguentava o seu veneno.
Afinal, da última vez já tinha sido afetado. Certamente, deve haver alguns efeitos persistentes. Capítulo 36, aproveitando o caos. Nos olhos da serpente de fogo, um brilho assassino cintilou quando o seu enorme corpo se torceu e lançou rapidamente em direção a Daniel Walker. Daniel Walker também parecia tenso. Elliot Reed, és tu outra vez. O rosto de Elliot Reed estava igualmente frio. Elliot Reed recebeu uma mensagem de manhã cedo, sabendo que os anciãos planeavam interrogar Samantha Reed sobre a partida da sua besta contratada. Temia que Anna Reed e Daniel Walker corressem grave perigo desta vez. Embora o grande ancião ainda não tivesse saído da reclusão, os outros anciãos seguiram sempre o seu exemplo sem questionar, uma vez que o grande ancião era um mestre do nível 9. O outro ancião esperava obter a sua orientação algum dia. Não se rebaixariam tanto ao ponto de prejudicar duas crianças. Além disso, o resultado deste assunto é ainda incerto. Fizeram Victor Reed hesitar, uma pitada de cautela a rastejar no seu coração. Lançou um olhar a Daniel Walker, com os olhos cheios de intenção de matar, mas finalmente cancelou Fire Serpent e saiu. Aquele homem voltava sempre para arranjar problemas, achava mesmo que Daniel era um alvo fácil? Embora, para sermos justos, Daniel era vegetariano. A agitação de ontem foi enorme. Os mais velhos estão a discutir isso agora. Vocês os dois têm de ter cuidado. Onde está Anna? Elliot Reed parou por um momento. Anna Reed nunca tinha avançado tão rapidamente antes. Será que todos vocês encontraram algum TPO de oportunidade fortuita? Elliot Reed perguntou curioso. Sem recursos, confiando apenas na meditação e no cultivo básicos, especialmente num lugar com uma energia espiritual tão fraca, avançar rapidamente parecia quase impossível. Daniel Walker pensou por um momento e contou o acontecimento de ontem, onde Arthur F. Fleck e Richard Fleck os convidaram para uma refeição. Provavelmente estão apenas a fazer um investimento. Não pense que realmente se preocupam consigo. Toda a família é profundamente intrigante e famosa pela sua hipocrisia. Se conseguir ultrapassar esta crise, certamente manterão laços consigo. Mas se não, ficarão absolutamente parados e assistirão. Elliot Reed falou com um tom significativo. Sabia que Daniel Walker era mais inteligente do que a maioria das crianças, mas não deixava de ser uma criança. Se for enganado, poderá acabar por ajudar outros a contabilizar os seus ganhos. Percebo, Daniel Walker parecia pensativo. Parecia que ontem não tinham a intenção genuína de chegar a um acordo, mas depois da próxima reunião dos anciãos do clã, as coisas poderiam mudar. Estava preocupado que algo pudesse acontecer a todos vós hoje. Fiquem apenas aqui obedientemente. Eu também ficarei aqui convosco. Elliot Reed não conseguia realmente sentir-se à vontade com LAS. Para ele, Anna Reed e Daniel Walker eram crianças boas e bem comportadas. Apesar da forma como o clã tratou Anna Reed, o seu coração manteve-se puro, o que era verdadeiramente louvável. O grande caminho é vasto, mas só aqueles com corações retos podem percorrê-lo. Cada portão celestial tem esta não só força, mas também o caráter. Os olhos de Daniel Walker mudaram ligeiramente. Tio Reed, fique aqui a tomar conta da Anna. Não deixe que ninguém incomode. Vou sair pouco e volto em breve. Elliot Reed estava prestes a dizer alguma coisa, mas, considerando a atual resiliência de 8º nível de Daniel, decidiu não o fazer. Afinal, não havia muitos que o pudessem prejudicar, e o rapaz não era imprudente por natureza. Daniel Walker saiu vagarosamente, dirigindo-se diretamente para o Salão de Artes Marciais. O Salão de Artes Marciais e o Salão das Esferas Espirituais estavam situados um ao lado do outro, com algumas esferas espirituais a negociar ocasionalmente no Salão das Esferas Espirituais. Entre os dois caminhos principais ficavam o que costumava ser o Spirit Best Hall. Por que está aqui? Uma voz nítida soou.
Daniel Walker virou-se e viu Dyung-gi a olhar para ele com preocupação. Não sabes que muitas pessoas sabem de ti agora? Alguns estão mesmo a dizer que querem defender o jovem líder do clã. Dyung-gi puxou para o lado. Daniel Walker olhou em redor. Na verdade, a escolheu um caminho mais tranquilo por uma razão. Tinha o seu próprio propósito. Está tudo bem. Afinal, não me podem fazer nada, disse Daniel Walker. A sua força física aumentou significativamente e já não os temia. Isso é fácil para ti dizer. Mas ainda não encontrei uma hipótese de recuperar o meu dinheiro. Dyung-gi murmurou para si mesma. Que tal isto? Vou ensinar-te um feitiço que te permite transformar-te em qualquer fera que alguma vez tenhas visto. Enquanto Dyung-gi falava, ela abanou a sua cauda vermelha de fogo, livre de quaisquer impurezas, e cantou um feitiço. De repente, ela transformou-se na imagem de Daniel Walker. Daniel Walker exclamou surpreendido enquanto olhava para ela. Esta foi a primeira vez que viu tal feitiço. Até agora, tudo o que encontrou foram feitiços de combate, pelo que esta magia de transformação pareceu-lhe incrivelmente nova. Ela voltou imediatamente à sua forma original, o seu pelo ligeiramente eriçado quando disse, "O que estás a fazer?" Daniel Walker piscou, lembrando-se de repente que os seus próprios ouvidos também eram sensíveis ao TOC. Nada com isso, HMPH. Se eu não precisasse de si para ganhar dinheiro, não me daria ao trabalho de o ajudar. Dyung-gi lambeu levemente os dentes e estendeu a pata branca. A sua pata era BRANSA por cima, mudando gradualmente para um vermelho ardente por baixo. Ela disse, já lhe dei o encantamento. A sua força física, não deixando ninguém sobrar para mais nada. Que raio de anomalia é este gajo? Ele não tem nenhum pingo de energia espiritual. Será que a sua imunidade à magia deriva inteiramente do seu corpo físico? Pode simplesmente utilizar a energia espiritual armazenada no dispositivo. A energia responderá diretamente ao encantamento, tornando-o muito conveniente. Daniel Walker perguntou surpreendido, quanto custaria isso em prata? Se estiver a usar Spirit Stones, gastaria 50 peças. Se estiver a usar prata, custaria muito mais, cerca de 5.000 tais. Dyung-gi disse, os seus olhos âmbar estudando Daniel Walker cuidadosamente. Daniel Walker pensou nas suas finanças totalmente empobrecidas e só conseguiu esboçar um sorriso estranho. Inicialmente pensou que se conseguisse armazenar energia espiritual, também se poderia tornar uma besta capaz de atacar os outros, deixando de ter de sofrer como um saco de pancada. Quem diria que esta coisa seria tão cara? Então pode pedir-me emprestado. Vou emprestar 5.000 tais de prata, mas deve pagar dentro de um mês, com juros, 1.000 tais por mês. Dyung-gi estendeu a pata. Estás aqui à espera só por mim? Daniel Walker ficou sem palavras ao olhar para ela. Capítulo 37. Por que não permitir? Eu não preciso de te pedir emprestado. Daniel Walker bufou. Ele não era estúpido, 1.000 tais de prata não eram uma quantia pequena. Poderia comprar muitas coisas e, se ele tivesse essa dívida, quem é saberia como a pagaria? Mesmo que desse palestras no salão de artes marciais ou recorresse a roubos, ainda assim não seria grande coisa. 5.000 tais de prata. Não, eram 6.000 tais para sermos exatos. Daniel Walker queria agora encontrar Victor Reed e ensinar-lhe uma lição. Ela esperava aproveitar a oportunidade para ao puxar para o seu lado. Daniel Walker caminhou em direção ao salão de artes marciais. Este lugar geralmente não tinha muitas pessoas a passar, mas a geração mais nova da família reunia-se aqui para treinar e proteger a família Reed. Daniel Walker escondeu-se numa árvore, com os olhos fixos no salão de artes marciais. Afinal, os acontecimentos de ontem ainda estavam a ser resolvidos, e ele foi naturalmente o primeiro a suportar o peso disso. Rei Pavão? Daniel Walker ficou imediatamente curioso. Mesmo com a raiva estampada no rosto, não esqueceu o seu comportamento nobre.
Um homem que parecia ser um mordomo saiu, com o rosto cheio de troça. Então, e se este rei pavão for um sétimo rank? O rei ficou teao furioso que abriu bem as penas da cauda. A beleza deslumbrante da sua plumagem assustou momentaneamente o homem, mas depressa a ganância tomou conta da sua expressão enquanto olhava para o rei pavão. Se eu vendesse esta tua cauda, teria certamente um preço elevado. Os seus olhos brilharam de excitação. Canalha! Um mero humano de quinta categoria ousa agir de forma tão arrogante perante mim. O Peacock King tremeu de raiva. Não podia acreditar que estes humanos tivessem a ousadia de agir de forma sobranceira. HMPH. Não levas um quinto posto a sério, mas e eu? Vitor R.E.D., acompanhado por uma serpente de fogo, deu meia volta e viu o rei pavão, a falar de imediato. Aos seus olhos, o rei pavão estava apenas no sétimo posto na fase inicial. Embora ele próprio também estivesse no sétimo posto na fase inicial, a adição da serpente de fogo significava que podiam facilmente dominar o rei pavão. Confiava principalmente na sua beleza para sobreviver. Para além da sua aparência marcante e vaidade, não tinha outras características notáveis. Se pudesse usar a sua verdade e ir à força, lidar com estes dois sétimos ranks que dependiam apenas de comprimidos, seria tão fácil se Homo virar a mão. Mas não conseguiu. Isso deixou magoado. Terá sido este realmente o destino de orgulhoso descendente da pena do rei pavão? Como é que isso aconteceu? Mas ele não suportava mesmo ver o seu mestre daquele jeito. Afinal, eles estavam prestes a partir em breve. Por isso ele decidiu aguentar por enquanto. Por que é que não está a dizer nada? Vitor Reed olhou para o pelo da cauda e com uma pitada de ganância afinal. Era a cauda de uma besta espiritual do sétimo lugar. Naturalmente, possuía propriedades defensivas. Usá-lo para fazer um casaco não só ficaria deslumbrante, seu homo também poderia ser transformado num poderoso artefacto defensivo. A fúria de Peacock King tornou-se ainda mais intensa. Afinal, ele era apenas equivalente a uma criança humana de 13 ou 14 anos. O rei pavão deve ter escondido a sua verdadeira força por algum motivo inevitável. E claramente valorizava a sua plumagem acima de tudo. Se aquele homem o depilasse realmente, Peacock King ficaria provavelmente furioso. Como lhe faltava energia espiritual, ninguém daria por ele, a não ser que o visse com os seus próprios olhos. Afinal, era uma besta espiritual do 8º lugar. Pode não ser capaz de romper a defesa da serpente de fogo, mas certamente poderia lidar com um mero humano como Vitor Reed. Daniel Walker rugiu enquanto saltava. Gritou em agonia, segurando o rosto enquanto desabava no chão. A pele da testa até a omoplata foi violentamente rasgada por Daniel Walker, deixando 5 cortes longos e ensanguentados. No final das feridas, pedaços de carne pendiam grotescamente. A serpente de fogo fixou imediatamente o seu olhar em Daniel Walker e avançou diretamente para ele. A serpente de fogo soltou um grito de dor quando as suas escamas foram arrancadas em pedaços, com sangue a escorrer. Mas da última vez, Daniel Walker simplesmente optou por não lutar contra ISSO. Desta vez, porém, foi diferente. Agora que chegaram à sua porta, se ele não lhes mostrasse o quão feroz um panda pode ser, nunca aprenderiam a lição. Enquanto a serpente de fogo se enrolava firmemente à sua volta, Daniel Walker abriu a boca e mordeu-lhe com força a carne. Este gajo é realmente teimoso. Daniel Walker revirou os olhos, mas mordeu com força, arrancando-o em pedaço. A serpente de fogo soltou um grito doloroso e apertou ainda mais Daniel Walker. Daniel espiou a carne, sentindo-se revoltado e enjoado. Não teve escolha senão usar as suas garras. Com alguns golpes rápidos, rapidamente transformou a serpente de fogo numa confusão sangrenta. Em vez disso, Daniel usou as suas garras para o agarrar com força e rasgá-lo com força. Brilhando lindamente no caos. O rei pavão ficou pasmado, dando 2 passos para trás em choque enquanto olhava para o seu subordinado. Não conseguia acreditar no quão feroz Daniel Walker se tinha tornado.
Felizmente, sou um bom rapaz que não gosta de lutar, pensou o rei pavão para si. Que aterrador! Silenciosamente, o rei pavão adicionou Daniel Walker à sua lista de pessoas com quem só podia fazer amizade, nunca antagonizar. Decidiu permanecer seu aliado durante toda a vida. Embora parecesse tão diferente agora, o rei pavão ainda acreditava que tudo se devia à coação. Afinal, Daniel Walker era apenas um miúdo imutente e sem energia espiritual. Deve ter sido forçado a esta situação. A pensar nisso, os olhos do rei pavão encheram-se de emoção ao olhar para Daniel Walker. Devo recompensá-lo devidamente. Entretanto, Victor Reed estava deitado no chão em agonia, com um dos seus globos oculares desalojado. A agitação chamou naturalmente a atenção e logo outros chegaram. Ao verem Victor Reed e os seus companheiros ensanguentados, ofegaram de horror. Capítulo 38 – Vou levar-te embora. Na verdade, a serpente de fogo não causou qualquer ferimento grave, apenas algumas escamas e pele rasgadas. No entanto, as esferas espirituais recuperam muito rapidamente, parecia mais assustador do que realmente era. O seu pelo branco, antes imaculado, ficou vermelho, deixando todos à sua volta horrorizados enquanto o olhavam. Esta besta era verdadeiramente feroz. Depressa e tratos. Alguém finalmente reagiu e gritou, mas mesmo depois das palavras terem sido ditas, ninguém se mexeu. O seu atual comportamento feroz deixou todos um pouco apreensivos. Daniel Walker bufou com desdém, lançando-lhes um olhar frio antes de olhar para o seu próprio pelo pegajoso e encharcado de sangue com um evidente desgosto. Perguntou, virando-se para Peacock King. Peacock King assentiu rapidamente, sentindo-se angustiado ao ver Daniel Walker coberto de sangue. Esta pequena criatura admirava muito a sua beleza, claramente alguém que partilhava o seu amor pela estética. Ele deve estar a sentir-se incrivelmente desconfortável agora. Vem, vou levar-te para limpar. Peacock King disse. Daniel Walker lançou-lhe um olhar estranho, como se sentisse que algo estava errado na mente de Peacock King. Depois de os dois partirem, os outros finalmente ousaram mexer-se. Quando Victor Reed foi levado, os seus olhos encheram-se de ódio venenoso. Só ao entrar é que Daniel Walker se apercebeu que a área estava protegida por uma formação, impossibilitando as pessoas de fora de ver a paisagem no seu interior. Peacock King, por que estás a esconder a tua verdadeira força? Daniel Walker perguntou enquanto estava deitado no chão a apanhar banhos de sol após um banho completo ao ver o seu aspecto encharcado. Peacock King sentiu-se um pouco desconfortável e usou um feitiço para o secar. Daniel Walker sacudiu imediatamente o seu pelo fofo com espanto e disse com admiração, vocês conhecem magia, então bem. Claro que um dia também poderá aprender. Peacock King, preocupado que Daniel se pudesse sentir inferior, mudou rapidamente de assunto e disse, o professor do meu mestre foi morto pelo grande ancião por meios dissimulados. Ele roubou o poder do professor do meu mestre, e foi assim que se tornou um especialista de 9ª categoria. Estamos à espera até chegarmos ao 9º POS para matar o grande ancião e vingá-lo. Peacock King explicou. Daniel Walker, de repente, compreendeu. Mas já não tem o poder de lidar com um especialista de 9ª categoria? Por que não arriscar e lutar juntos? Podem ter sucesso, por que suportar este bullying? Daniel Walker questionou. Não há outra maneira. O professor do meu mestre fez uma vez o meu mestre jurar não prejudicar nenhum discípulo da família Reed. Portanto, a única maneira é forçar o grande ancião a tirar a sua própria vida usando uma força esmagadora, mas isso exige que nos tornemos incrivelmente poderosos. Peacock King suspirou. A propósito, notei que a sua força física é extraordinária. Tenho aqui muitas pílulas que podem ajudar a treinar o corpo sem quaisquer efeitos secundários, apenas limpam as impurezas. Animado, Peacock King virou a cabeça. Bateu as asas e disse, por que estás aí parado? Anda, vou dar-te uma coisa boa. Tudo isto comigo, pois o meu espaço de armazenamento é limitado. Além disso, o teu gosto alinha-se com o meu,
por isso eu vou deixar-te estes tesouros. Na sua gruta. Posso pedir emprestadas algumas pedras espirituais? Daniel Walker perguntou timidamente. De quanto precisa? 1000 seriam suficientes? Peacock King respondeu sem hesitação. Isso é demais. 500 bastam. Quero comprar um dispositivo de armazenamento de energia espiritual para poder usar magia também, explicou Daniel Walker, agitando as mãos. O Peacock King ficou momentaneamente atordoado e depois disse com entusiasmo. É isso mesmo, por que é que não pensei nisso antes? Armazenar energia espiritual pode ajudá-lo a usar alguns feitiços simples. Desta forma, não precisa de comprar nada. As coisas do Spirit Bestol são todas fraudes de qualquer maneira. Vou dar-te uma coisa. Com isto, mergulhou numa pilha de pedras preciosas. Daniel Walker olhou para o seu rabo esticado e a balançar para cima e para baixo. De repente, sentiu vontade de arrancar um fio. Ele está genuinamente a tentar ajudar-me. Mas aquela cauda continuava a balançar para a frente e para trás, brilhando com a luz, tornando-a realmente tentadora tocá-la. Enquanto Daniel Walker se debatia com os seus pensamentos, Peacock King de repente colocou a cabeça para fora, assustando-o. Encontrei-o. Peacock King saltou e as pedras preciosas nele caíram no chão numa cascata brilhante. King. Depois de esgotado, precisa de ser recarregado. A sua jovem amante não tem muita energia espiritual, mas está tudo bem, pode recarregá-la gradualmente. Esgotar regularmente a energia espiritual e depois voltar a cultivar é realmente uma coisa boa. Peacock King divagava enquanto prendia um delicado colar no pescoço de Daniel Walker. No centro estava uma pedra preciosa cor-de-rosa com a forma de uma flor de peónia, mudando subtilmente de cor, como se pudesse mudar de tonalidade. Daniel Walker não se importou com o seu design feminino, desde que funcionas-se, estava tudo bem. Só precisas de recitar o encantamento do feitiço que queres lançar. A energia espiritual será primeiro extraída de si, mas como não tem nenhuma, o encantamento será redirecionado para extrair a energia espiritual armazenada. Deixe-me infundir um pouco para que possa experimentar. Peacock King ficou igualmente emocionado, sentindo que o presente que tinha escolhido era absolutamente perfeito. Como se poderiam comparar ao brilho radiante e multicolorido dele? É por isso que Ei escolheu especificamente este artefacto espiritual em vez de outro. Na verdade, quando a energia espiritual é infundida, emite uma luz dourada deslumbrante, que certamente cegará qualquer pessoa que olhe. Caso contrário, não teria certamente aceitado. Peacock King infundiu um pouco de energia espiritual no artefacto e disse, vou ensinar-te a técnica de ligação mais simples. Experimente, Daniel Walker assentiu ansiosamente. Depois de aprender o encantamento, mal podia esperar para o testar. Vamos sair primeiro. De que outra forma Daniel Walker perceberia o quão magnífico o presente realmente era? Fora. Walker, fazendo com que as contas atadas em fios dourados que o adornavam emitiam subitamente uma luz de 7 cores que se refletia no seu rosto. Olhou fixamente para Peacock King. O que achas? Daniel Walker queria dar um murro a alguém, especificamente, aquele rei pavão. Capítulo 39, Cego. Tudo bem então, desde que eu tenha cuidado durante o dia, tudo bem. Este tipo de ferramenta para enganar os outros ainda é mais adequada para uso à noite. Daniel Walker ficou atônito. Os seus olhos de panda não eram ótimos para começar, mas funcionava decentemente à noite. Mas esta coisa era venenosa? Estaria a tentar lidar com o inimigo ou estava a sabotar-se a si próprio? Em vez disso, uma luz dourada disparou, tornando-se cada vez mais brilhante até amarrar firmemente a rocha à sua frente. Quando a luz desapareceu, transformou-se numa corda berrante de 7 cores. Daniel Walker estava sem palavras. Se ele usasse isto para um ataque furtivo à noite, não seria diferente de disparar um sinalizador. Todos saberiam exatamente onde ele estava, que tipo de ataque furtivo seria aquele. E o que se passava com aquela corda chamativa e colorida? É absolutamente perfeito.
Olha, com isto vais definitivamente deslumbrá-los ao ponto da CRA, o rei pavão ao lado dele disse alegremente. Se isso te faz feliz. Esqueça. Muito cansativo, pobre dele, com o seu visual clássico a preto e branco. Modesto, elegante e discreto, com apenas um toque de laranja. E agora? Ótimo, ele estava prestes a transformar-se numa espécie de tesouro nacional da Mary Sue Pandas, perdoe-me. Trouxe vergonha para todos nós. Está infeliz? Peacock King perguntou cautelosamente, com o rosto cheio de preocupação. Não. Daniel Walker, embora totalmente desesperado com o sentido estético do outro, não conseguiu rejeitar o gesto gentil. Daniel Walker esboçou um sorriso radiante, o rosto iluminado pelo brilho alternado de 7 cores, belo como um sonho. Adorei absolutamente, adorei demais. Fiquei demasiado chocada para reagir mais cedo, é tão deslumbrante. Isso é bom, então. Peacock King soltou um suspiro de alívio. Desde que Daniel gostasse, isso era tudo o que importava. Ele até preparou um item de reserva de armazenamento de energia espiritual da 7ª classe para oferecer se Daniel não geostasse deste. Mas aquele era horrível, apenas um simples cordão preto com uma esfera redonda presa a. Tão feio. Parecia que este ser nobre partilhava realmente do seu gosto estético. Pena que Daniel Walker não tivesse a capacidade de ler mentes. Caso contrário, teria certamente ajoelhado e implorado para receber a versão pura e simples em vez desta monstruosidade vistosa. E assim, Daniel Walker não teve outra alternativa senão regressar com um colar deslumbrante. Um jovem, atingido pela luz de 7 cores, pensou que alguém estava a usar magia para o emboscar. Daniel Walker acelerou silenciosamente o passo. Que raio! O que se passa aqui? Quem é o lunático que me está a apontar esta luz? Sem consciência. Um macaco que descansava numa árvore acordou assustado com a luz intensa a brilhar nos seus olhos. Daniel Walker afastou-se mais uma vez. Ele não queria arranjar problemas. Claro que podia ser despreocupado e indiferente por vezes, mas não tanto. Quando Daniel W. Walker conseguiu finalmente regressar ao pequeno pátio, sentia-se totalmente exausto. Avô 9. Uau! Elliot Reed ainda não tinha conseguido ver claramente o rosto da figura quando algo desarrumado e multicolorido, com riscas pretas, veio na sua direção. A deslumbrante luz de 7 cores quase o cego desencadeou vários outros feitiços. Normalmente, Daniel Walker teria gostado de tais palhaçadas, mas ser tratado desta forma agora fazia-o sentir-se incrivelmente injustiçado. Afinal, até Elliot Reed o estava a tratar assim, talvez fosse a altura de tirar o colar? Daniel Walker disse com um beicinho. Elliot Reed exclamou em choque, estendendo a mão para o tirar do rosto. Os olhos. O que são cristais de 7 cores? Daniel Walker perguntou curioso após aterrar no chão. Têm a capacidade de aumentar a precisão da energia espiritual e podem até evoluir se forem levados para o Sicondevain, ou pelo menos foi o que eu vi, embora nunca o tenha visto. Os artefactos feitos de cristais de 7 cores transportam naturalmente um efeito de 7 cores, que pode ajudar em ataques de nível superior. Os olhos de Daniel Walker arregalaram-se em choque. Portanto, esta granada de atordoamento e ofuscante tinha realmente tais utilidades. Como era de esperar, o Peacock King é fió e tão generoso como sempre, não apenas bonito. Não podia ser esse o único motivo. Deixe-me e dar uma vista de olhos mais atenta. Disse Elliot Reed, semicerrando os olhos enquanto puxava Daniel para a sombra de uma grande árvore. Sem a luz solar, a luz ofuscante finalmente diminuiu. E a qualidade é excelente. Mas que desperdício usá-lo como um colar de herança, nada mais nada menos que transformado em contas. Que extravagância! O seu pendente está a armazenar energia espiritual? Espere, estas são pedras espirituais? Meu Deus! Quem seria tão esbanjador ao ponto de esculpir pedras espirituais num desenho de uma flor de peónia? Depois de o examinar durante algum tempo, Elliot Reed sentiu que poderia explodir no local.
Armazenar pedras espirituais requer apenas que uma pequena quantidade seja utilizada para criar reservas de energia espiritual. Quanto melhor for a qualidade, mais pode armazenar. Quem usaria um pedaço inteiro de pedra espiritual diretamente assim? Verdadeiramente inédito. Ultrajante. Quanta energia espiritual pode conter? Disse Elliot Reed com uma expressão de dor. Um de quinto nível, e até emite um brilho dourado. Daniel Walker não o pôde deixar de lamentar. Brilho dourado? Elliot Reed examinou-o cuidadosamente de novo. Os estamos são feitos de ouro temporal. Este material é quase inexistente no primeiro céu. E para ter tanto ouro temporal, alguém me roubou um tesouro? Vendo Elliot Reed perder toda a aparência da sua habitual atitude calma e de ancião, Daniel Walker baixou a cabeça silenciosamente para olhar para o colar que usava. Na verdade, aquele peacock tratou realmente bem. Para o Rei Pavão, isto poderia ser apenas uma bugiganga decorativa, mas o seu valor era incomensurável. Quem lhe deu isto? Mesmo que a nossa família Reed vendesse tudo. O que possuíamos, provavelmente só poderíamos comprar um artigo como este. Os olhos de Elliot Reed mostravam arrependimento e até uma pitada de tristeza, mas não havia ganância na sua expressão. Foi um presente de um bom amigo. Ele achou lindo e combinava com o meu temperamento, por isso deu-me. Daniel Walker não conseguiu revelar nada sobre o Rei Pavão. Embora o seu tio bisavô fosse bondoso, os assuntos relativos ao Rei Pavão eram privados. Elliot Reed ficou sem palavras enquanto olhava para Daniel Walker. Quem no mundo teve tão mau gosto para pensar que isto combinava com o temperamento de Daniel Walker? Devem estar loucos. Capítulo 40. O verdito do juiz. Também acha? Elliot Reed parecia algo preocupado. Se Daniel Walker tivesse uma estética questionável, Anna também seria influenciada? Pensar em Anna aparecer mais tarde com um brilho de 7 cores seria realmente um desastre. Daniel Walker lançou-lhe um olhar sem palavras, revirando os olhos enquanto dizia, achas que gosto destas coisas vistosas? Só preciso delas por enquanto. Quando já não precisar delas, vou dar à Anna para brincar. Elliot Reed não conseguia pensar numa razão para recusar em nome de Anna. Deixando tudo de lado, o item era realmente valioso, mas aquele efeito brilhante. Daniel Walker compreendeu o seu valor, por isso não resistiu mais. Afinal, o efeito brilhante apenas deslumbrou os outros. Ele podia ser um pouco mais cauteloso. Quero carregá-lo totalmente com energia. Daniel Walker implorou com um olhar de pena, as patas dianteiras entrelaçadas, parecendo absolutamente adorável. Elliot Reed sentiu que talvez tivesse acumulado karma suficiente durante a sua vida para conhecer um animal de estimação, tão adorável na sua velhice. Assim, concordou prontamente. No entanto, quando infundiu energia espiritual no colar, descobriu que parecia ser mais do que apenas um item mágico do 5º ano. Mesmo depois de infundir energia espiritual de 5º grau, não mostrou sinais de sobrecarga como itens regulares de armazenamento espiritual. É claro que os itens típicos de armazenamento espiritual apenas tinham uma pequena pedra espiritual para armazenamento, enquanto esta era muito maior, tornando-a incomparável. Ainda assim, não se atreveu a adicionar mais energia, temendo que pudesse causar danos. Afinal, este era um item precioso. Quer fosse vendido ou mantido, era inegavelmente valioso. Claro que se visse Daniel Walker a tentar vendê-lo, destruía-o. Avô 9, ensina-me mais alguns feitiços. Daniel Walker disse. Elliot Reed sorriu desamparado, mas começou a ensinar-lhe alguns feitiços a sério. À noite, as discussões familiares foram concluídas. A família Reed decidiu levar Anna Reed e Daniel Walker a julgamento, questionando simultaneamente a identidade de Daniel Walker. Suspeitavam que Daniel Walker não era uma besta espiritual comum, mas talvez uma besta demoníaca disfarçada que causava problemas. Esta conclusão fez Daniel Walker ironizar. Sarilhos? Se tivesse intenções maliciosas, teria virado a família Reed de pernas para o ar. Mas, independentemente disso,
Anna Reid estava num momento crítico de avanço e Danielle Walker não permitia que ninguém a perturbasse. Assim, decidiu criar uma diversão. Agora também podia usar magia. O feitiço de ilusão ensinado pela raposinha era ainda muito útil, embora o seu brilho ofuscante tendesse a chamar muito a atenção. Mas não importa, não tinha medo de ser descoberto. Assista a isto, interminável transformações. Uma luz dourada brilhou. Danielle Walker, já experiente, fechou os olhos a tempo, caia-se ao contrário. Demoraria um pouco para que ele voltasse a ver claramente. Uma vez que se transformou na serpente de fogo, moveu o seu corpo. Desde que a serpente de fogo foi ferida, a sua transformação refletiu isso mesmo. A sua aparência mudou em conformidade, embora os seus olhos continuassem a emitir um brilho de 7 cores. Este era um efeito secundário da magia. Danielle Walker suspirou interiormente, sentindo-se bastante desamparado com aquilo. Mas rapidamente encontrou uma solução, envolveu os olhos com gaze. Ainda conseguia ver tudo, mas os outros não reparariam nos seus olhos brilhantes. Podia simplesmente fingir que a serpente de fogo tinha um ferimento no olho. Danielle Walker soltou um leve suspiro. Já tinha testado o feitiço no início da tarde, pode durar 2 horas. Ele saiu confiante. Muitas pessoas que o viram mostraram sinais de apreensão, mas ao aperceberem e dos seus ferimentos, as suas expressões tornaram-se um pouco estranhas. Danielle Walker foi diretamente para o pavilhão da biblioteca, um local repleto de manuais de cultivo. Segundo o avô Gil, Anna era mais compatível com as técnicas à base de água. Ela ainda não tinha determinado a sua afinidade elemental, uma vez que o próprio Danielle Walker não tinha nenhuma. Normalmente, os companheiros contratados influenciar-se-iam uns aos outros. Podiam apoiar-se um ao outro, mas nunca entrariam em conflito. Quando Danielle Walker chegou ao pavilhão da biblioteca, os discípulos que guardavam a entrada trocaram olhares antes de dizerem: "Não é este o tio Serpente de Fogo? O que o traz aqui?" Danielle Walker sacudiu a língua de serpente e respondeu: "Estou aqui para encontrar alguma coisa." "O que pode estar à procura? Vamos ajudá-lo a encontrá-lo?" Os 2 discípulos trataram Danielle Walker com grande respeito, pois ele era, afinal, uma besta espiritual de nível 7. Não há necessidade. Já agora, onde estão os manuais do elemento água? Danielle Walker perguntou. Elemento água? Os 2 ficaram momentaneamente atordoados. O pitão da chama venenosa não deveria ser do elemento fogo? Por que razão seria necessária uma escritura do elemento água? Por que estás aí? Diz-me já. Danielle Walker disse irritado. Os 2 discípulos não ousaram perguntar mais. Vendo o seu corpo coberto de ferimentos, será que necessitava do elemento água para a cura? Mas isso não fazia sentido, ele nem sequer era humano. Danielle Walker entrou na área para o elemento água escrituras e arregalou imediatamente os olhos, olhando em redor. A iluminação da sala não era boa, isso não conseguia ver com clareza. O que ainda está aqui a fazer? Saia já! Virou-se para ver os 2 ainda a segui-lo e falou imediatamente com insatisfação. Está bem então, se precisares de alguma coisa, é só chamar-nos. Eu sei, algo indefeso. Acha que ele, sendo do elemento fogo, não faz ideia de qual a escritura do elemento água é boa? Deixá-lo escolher sozinho não será um problema? Não sei. Basta deixá-lo em paz. O que quer que lhe aconteça não tem nada a ver conosco. Fizemos a nossa parte e... Danielle Walker examinou as opções vezes sem conta, mas ainda não conseguiu encontrar nada adequado. Principalmente, não percebeu nada disto. Esqueça. Penso que quanto mais alto algo é colocado, mais poderoso é. Vou buscar o de cima. A prateleira mais alta estava cheia de livros dourados escuros, com um ar muito premium. Ignorando tudo o resto, Danielle Walker subiu e pegou num livro. Quem poderia esperar por isso? No momento em que mordeu, os seus dentes atingiram algo duro.
Se os seus dentes não fossem suficientemente fortes, aquela mordida iria certamente parti-los. O que raio é isto? Daniel Walker resmungou, olhando para o fraco brilho dourado que brilhava e desaparecia por cima dele, rangendo os dentes de frustração. De repente, voltou à sua forma humana, subiu rapidamente e estendeu as garras para tocar num livro. No momento em que as suas garras fizeram contacto, uma profunda aura dourada envolveu todos os livros daquele nível. Daniel Walker sentiu uma onda de energia espiritual abundante a inundar diretamente o seu corpo. Fechou os olhos confortavelmente, mas quase imediatamente os alarmes começaram a soar à sua volta. Em pânico, rapidamente se transformou novamente na sua forma venenosa de pitão de fogo, pegou num livro e fugiu o mais rápido que pôde. Os 2 discípulos que guardavam a entrada empalideceram quando ouviram os alarmes. Alarmado entraram a correr, apenas para não encontrarem qualquer vestígio do venenoso Fire Piton, quase como se tivesse sido invocado. Na verdade, Daniel Walker não tinha ido muito longe antes de reparar fios afiados de energia espiritual a aparecer à sua volta. Depois de pensar um pouco, voltou à sua forma humana e escondeu-se num canto isolado. Since he didn't possess spiritual energy, as long as he wasn't spotted by the naked, he shall be fine. Clutching the dark golden book tightly, Daniel Walker was still curious about the origins of these books, especially since they haven't triggered an alarm. Capítulo 41. Técnica de cultivo do elemento água. Abriu o livro preto e dourado para espreitar, apenas para descobrir que o conteúdo no seu interior era completamente incompreensível. Sem escolha, cerrou os dentes e, aproveitando o momento em que ninguém estava a prestar atenção, ativou a técnica da cópia de sombra. Uma luz dourada brilhou, um brilho deslumbrante que naturalmente chamou a atenção de todos. O que está a acontecer? Vários discípulos ficaram momentaneamente cegos pela luz dourada. Daniel Walker semicerrou os olhos, com o coração cheio de ainda mais ressentimento em relação a este dispositivo de armazenamento de energia. No entanto, as suas garras folhearam rapidamente as páginas do livro. Quando terminou de copiar tudo, o seu dispositivo de armazenamento de energia estava quase sem poder espiritual aproveitando o momento antes da luz dourada se dissipar. Daniel Walker utilizou a técnica de transformação, transformando-se na forma de uma serpente de fogo venenosa. Apertando o livro entre as mandíbulas, saiu a correr. À medida que os discípulos se foram ajustando gradualmente à luz dourada, outro clarão de brilho apareceu e viram vagamente uma figura a sair a correr. Algo está errado. É a serpente de fogo venenosa. Está a tentar escapar. Alguém reagiu rapidamente. Persiga. Mas depois de Daniel Walker ter fugido, encontrou um local isolado para voltar à sua forma original. Por mais que procurassem, não conseguiriam encontrá-lo. Por esta altura, já era tarde da noite. Segurando triunfalmente o livro preto dourado, Daniel Walker ponderou por um momento e decidiu regressar primeiro ao pátio. Quando Elliot Reed o viu regressar, segurando o livro preto dourado, a sua expressão alterou-se imediatamente. O que é isto? SHHH. Daniel Walker ergueu uma garra para assinalar silêncio, olhando em redor com cautela. Ai, tio 9, ajuda-me a recarregar o meu dispositivo de armazenamento de energia com algum poder espiritual. Preciso de encontrar o Victor Reed. Contou brevemente o que acabara de fazer, deixando Elliot Reed momentaneamente sem palavras. Copiá-lo não vai servir para nada, suspirou Elliot Reed, compreendendo que as ações de Daniel eram para o bem de Ana. Por que não? Daniel Walker ficou ansioso e rapidamente recuperou o que acabara de copiar. Nela havia fileiras de texto, acompanhadas por pequenas figuras animadas que se moviam. Hã? Por que é que isto não se parece com o que vi antes? Poderá ser por isso que está inutilizável? Daniel Walker olhou para as pequenas figuras, confuso e um pouco desanimado. Pensara que poderia simplesmente copiá-lo e entregá-lo a Ana, mas agora parecia haver complexidades escondidas.
Elliot Reed olhou para as pequenas figuras, com as pálpebras a tremerem enquanto explicava. Não, e esqueci-me de mencionar que o seu dispositivo de armazenamento de energia está imbuído de uma série de pedras espirituais multicoloridas. Estas pequenas figuras são na verdade a verdadeira essência. Só observando os seus movimentos poderá compreender a autêntica técnica de cultivo. Inicialmente, assumiu que Daniel Walker apenas copiaria o texto escrito, razão pela qual disse o contrário. Então é assim. Por que é que não disseste isso antes? Assustaste-me de morte. Bem, se for esse o Sazu, não há problema então. Recarrega rapidamente a minha energia espiritual. Daniel Walker fez beicinho, em tom de brincadeira. Elliot Reed riu-se e abanou a cabeça. Talvez Ana não devesse mesmo viver a sua vida assim. Também não disse a Daniel Walker que esta técnica de cultivo pertencia à família de Reed. Só os discípulos centrais o podiam utilizar e, mesmo assim, precisavam de ter um destino certo para o obter. No entanto, durante tantos anos, muito poucas pessoas conseguiram retirar o livro, muito menos utilizar o método Shadow Copy para o registar. Vamos. Eu levo-te lá eu. Elliot Reed não se sentia à vontade para deixar ir sozinho. Daniel Walker não tinha qualquer habilidade real, e este armazenamento de energia espiritual era demasiado evidente. Daniel Walker sorriu e aninhou-se obedientemente nos braços de Elliot Reed, apertando o livro com força. Entretanto, Victor Reed estava cercado. Victor Reed, que foi apanhado de surpresa pelo ataque furtivo de Daniel Walker, estava agora a curar os ferimentos. Um dos seus olhos estava permanentemente cego e o seu rosto apresentava cicatrizes profundas que arruinavam a sua aparência. A filha mais nova gritou de terror ao vê-lo naquele estado. À medida que o ressentimento crescia dentro dele, os discípulos da família Reed já o tinham cercado, juntamente com um ancião. Sétimo ancião, o que quer dizer com isso? Cada vez que Victor Reed falava, os seus ferimentos faciais doíam. Mas, vendo todos a olhar para ele como lobos famintos, não teve outra alternativa senão falar. O que quero dizer? Onde está o teu pitão da chama venenosa? O sétimo ancião, juntamente com vários outros anciãos, foi inspecionar o pavilhão da biblioteca da família Reed e descobriu que a restrição ao nível mais alto da estante tinha desaparecido. Isto significava que a partir de agora, o acesso aos livros já não seria determinado pelo destino, qualquer um podiam levá-los se quisessem. Os mais velhos já tinham cultivado técnicas diferentes, tornando difícil a sua mudança, mas esta mudança significou que os futuros discípulos da família Reed poderiam agora ser capazes de praticar estas técnicas. No entanto, Isesio foi uma bênção e uma maldição. A família Reed sempre seguiu regras rígidas e esta mudança repentina foi perturbadora. Embora quisessem preparar um caminho melhor para a próxima geração, ainda não podiam abordar o assunto abertamente. Por isso, precisavam de impor punições severas primeiro, antes de discutir como lidar com as consequências. O sétimo ancião, que não tinha descendentes nem interesse por mulheres, foi destacado para tratar deste assunto. Ele estava profundamente frustrado. Esta situação não tinha nada a ver com ele, ainda foi arrastado para isso. O Flamme Piton está a recuperar dos ferimentos. Qual é o problema? Os instintos de Victor Reed disseram-lhe que algo estava muito errado. HMPH, há algum problema? Victor Reed ordenou à sua besta contratada que roubasse os manuais de cultivo de primeira linha da família? Admite isso? As palavras do sétimo ancião deixaram Victor Reed ainda mais confuso. Feeling somewhat wounded, e replied, savant elder. I've been falsely accused when did you ever come a flamme to steal that obtier cultivation manuals? Besides, those 10 top manuals are all sealed with restrictions. How could I possibly break eles? Sabes que existem 10? Como estão selados, ninguém pode dizer de fora quantos são. Toda a gente simplesmente assume que todos os níveis superiores são iguais. E tu atreves-te a afirmar que isso não tem nada a ver contigo. O sétimo ancião zombou friamente. Daniel Walker e os outros, que tinham acabado de chegar, ouviram isto e perguntaram imediatamente curiosos.
Nono bisavô, está a dizer que nem todos são manuais de cultivo de primeira linha? Nesse momento, estendeu a mão para pegar no manual, pensando que havia muito mais. Claro que não. O que pretende fazer a seguir? Elliot Reed olhou para o grupo de discípulos. Com tanta gente por perto, entrar sorrateiramente não seria fácil. 1. Se não me engano, o Victor Reed teve recentemente um recém-nascido filha, não foi? Daniel Walker ainda se lembrava de como Victor Reed tentou que assinasse um contrato com a sua filha pequena, o que levou ao conflito entre ambos. O que está a planear? Não envolva a sua mulher e o seu filho, avisou Elliot Reed, lançando-lhe um olhar penetrante. Relaxa, eu sei melhor do que isso. Daniel Walker não era assim tão louco ao ponto de magoar um bebê. Apenas queria dar o manual de cultivo para a criança. Afinal, Victor Reed era um utilizador do elemento fogo. Forçá-lo a cultivar um manual do elemento água seria bastante irracional. Sétima ancião, estás mesmo a enganar-me. Victor Reed continuou a chorar lamentavelmente. Vais convocar a tua besta contratada ou não? O sétimo ancião disse impacientemente. Entretanto, Daniel Walker rastejou furtivamente para dentro. Sendo naturalmente pequeno e sem poder espiritual, facilmente passou despercebido aos discípulos que usavam a energia espiritual para vigiar os arredores. O pobre Daniel, apesar de ser um panda digno, teve de rastejar por uma toca de cão. A serpente de fogo foi convocada. O seu corpo apresentava ainda inúmeras feridas cicatrizantes, e os seus olhos, arranhados e danificados, tiveram de ser enfaixados e tratados com medicamentos. Capítulo 42 – Acusado injustamente. É ele. Hoje veio ao pavilhão da biblioteca e já está assim. Os dois discípulos do pavilhão da biblioteca reconheceram-no imediatamente. Insatisfação, sentindo que o seu mestre estava em apuros, tentando ao máximo suprimir a ferocidade interior. Tem algo a dizer em sua defesa? Não é verdade que ordenou à sua besta contratada que roubesse a técnica de cultivo? O sétimo ancião falou imediatamente. Não tenho mesmo. A serpente de fogo foi ferida e esteve comigo o dia todo para a cura. Além disso, o que faria eu com a técnica de cultivo? Victor Reed sentiu-se profundamente injustiçado. Olá, pequenino, Daniel Walker tinha encontrado o bebê deitado no berço, que acabara de acordar. Por causa da agitação lá fora, todos os membros da família Reed, estavam no exterior a tentar provar a sua inocência. A pequena, que ainda não conseguia falar e tinha apenas um mês, olhou para ele. Sentindo-se um pouco culpado, Daniel Walker ainda colocou o livro no colo do bebê. Desculpa, pequenino. Culpa o teu pai por me tentar matar. Hoje mais cedo, Victor Reed foi espancado por ele e certamente não deixaria passar. Anteriormente, Victor Reed tinha tentado matá-lo por não conseguir atingir os seus objetivos, e muito menos agora, quando o rancor deles não pôde ser resolvido. Daniel Walker saiu silenciosamente pela janela novamente. Lá fora, a situação entre Victor Reed e o sétimo ancião era tensa. Victor Reed insistiu inflexivelmente na sua inocência, enquanto o sétimo ancião lhe exigiu que entregasse a besta contratada para a investigação, algo com que Victor Reed nunca concordaria. Se recusar a cooperar, não me culpe por ser implacável. O sétimo ancião disse friamente, lançando um feitiço de 8º nível para Conde Victor Reed. O rosto de Victor Reed estava cheio de fúria quando gritou indignado, sétimo ancião, está a pressionar-me demasiado. Exijo ver os outros anciãos. O sétimo ancião ignorou-o e acenou com a mão. A serpente de fogo, vendo os discípulos à sua volta, já irritados e agressivos, atacou diretamente, fazendo-os voar com a sua cauda. Afinal, estes discípulos eram apenas do 5º nível em Força. O rosto do sétimo ancião escureceu quando deu um passo em frente. A serpente de fogo olhou ferozmente para o sétimo ancião. Victor Reed, de pé, ao seu lado, sentiu-se ao mesmo tempo magoado e em pânico. Ele queria discutir com o sétimo ancião,
Mas estava preocupado em como resolver a situação se as coisas piorassem ainda mais. Outros discípulos da família Reed estavam a vasculhar o quintal de Victor Reed. Mulher de Victor Reed, uma mulher de posição modesta, estava parada à porta do quarto da filha. Estava pronta para confortar a filha se esta chorasse, mas não pôde deixar de olhar ansiosamente para o marido. Afaste-se. Alguns discípulos aproximaram-se dela. A minha filha está lá dentro. Vou abrir-lhe a porta, mas por favor procure com cuidado para não a assustar. A mulher de Victor Reed implorou. Os dois discípulos trocaram olhares, assentiram e disseram, está bem, abram a porta. A mulher de Victor Reed respirou de alívio, abriu a porta e conduziu-os para o interior. Ela pegou primeiro na filha e depois acenou aos discípulos. Nem todos os membros da família Reed eram autoritários, apenas aqueles com antecedentes sólidos agiam dessa forma. A maioria dos discípulos comuns vinha de origens humildes ou eram estranhos, por isso compreendiam as dificuldades uns dos outros. Depois de completarem a inspeção, acenaram à mulher de Victor Reed e disseram, desculpas pela intrusão. Forçando um sorriso, a mulher de Victor Reed respondeu. Só então, a sua filha começou a chorar, pedindo-lhe que acalmasse a criança. Um dos discípulos olhou para o bebé e perguntou de repente, e pode abrir a fralda do bebé para verificarmos? A fralda era grossa, e se houvesse algo escondido lá dentro? A mulher de Victor Reed pareceu perturbada e hesitou. Mas o bebé está a chorar. Está bem. Verifique se ela precisa de uma mudança, sugeriu um homem mais velho, num tom experiente, uma vez que também tinha os seus próprios filhos. Relutantemente, a mulher de Victor Reed colocou a filha no berço e abriu-lhe a fralda. Para sua surpresa, debaixo da filha estava um livro fino e dourado escuro. Embora nunca tivesse visto uma alma real de alto nível antes, sabia instintivamente que este item era extraordinário. O seu súbito aparecimento na fralda da filha deixou-a tonta e incrédula. Os discípulos da família Reed também repararam no livro e rapidamente se adiantaram para recuperar. Talvez Daniel Walker o tenha enfiado com demasiada força, pois metade do livro estava encharcado com uma substância indescritível. Trocaram olhares estranhos, mas saíram rapidamente da sala. Reporta ao mais velho. Nós encontramos. Assim que o sétimo ancião derrotou a serpente de fogo, rapidamente voltou o olhar ao ouvir a notícia a Victor Reed, igualmente atordoado, olhou incrédulo. Ele não aceitou mesmo. Entregue. O sétimo ancião estendeu a mão para receber o item, mas quando viu algo indescritível preso ao livro, o seu rosto ficou estranho e congelou. O que é isto? A substância amarela nele, poderia realmente ser o que ele pensava? Foi encontrado na fralda da filha de Victor Reed, por isso, e o rosto do sétimo ancião escureceu. Virou-se para encarar Victor Reed e gritou, furioso, em seu canalha. Então roubou o PARA a conseguir a técnica de cultivo para a sua filha. E agora deixou acabar neste estado, e olhou para o manual de cultivo, totalmente sem palavras, e não se atreveu a utilizar técnicas de limpeza de forma imprudente, com medo de danificar o livro. Apertando o nariz, acenou com a mão. O sétimo ancião ordenou então que Victor Reed fosse levado. Apesar dos protestos de inocência de Victor Reed, o mais velho deixou inconsciente. Os discípulos em redor, vendo o sétimo ancião emergir, rapidamente abriram caminho. O sétimo ancião saiu e viu Elliot Reed parada ao lado, segurando um embrulho redondo. Parou por um momento antes de se aproximar. Por que razão está aqui? E perguntou o sétimo ancião. Ouvi uma agitação aqui, por isso vim espreitar, respondeu Elliot Reed com um sorriso tímido, sem mostrar sinais de engano. Nem toque no assunto, houve muito a acontecer ultimamente. O sétimo ancião acenou irritado, mas depois os seus olhos pousaram no pacote nos braços de Elliot e este gelou. Apenas os dois olhos inocentes de Daniel Walker espreitavam da trouxa, olhando, e esta é a besta contratada da Ana. Como a Ana precisa de ultrapassar a reclusão, trouxe-a para apanhar um pouco de ar, explicou Elliot Reed. O sétimo ancião franziu o sobrolho. Ana Reed? O conselho de família já chegou a um verdito.
Não posso impedi-los de reverter a sua decisão. A sua intenção atual é punir a besta contratada de Anna Reed. No entanto, dados os acontecimentos de hoje, provavelmente não irão prosseguir com isso por enquanto. Percebe-o? Que tipo de castigo? Elliot Reed suspirou preocupado. São as 10.000 leis punição. Vou tentar mitigar isso, mas, e o sétimo ancião lançou um olhar de simpatia a Daniel Walker. Capítulo 43, Levando-te a ver o tesouro. Daniel Walker pestanejou, compreendendo finalmente a boa relação entre o sétimo ancião e Elliot R. Edio. Nono avô, o que é a forma das 10.000 leis? A expressão de Elliot Reed tornou-se um pouco estranha, mas antes que pudesse responder, o sétimo ancião explicou, e é quando todos os discípulos da família Reed, de cima para baixo, atacam simultaneamente. Ao ouvir isto, os olhos de Daniel Walker brilharam e perguntou, a sério? O sétimo ancião olhou para ele de forma estranha e respondeu, sim, porque Randy Reed e os outros disseram que a sua defesa é demasiado forte, por isso serrearam este método em o fim. Isso é ótimo, murmurou Daniel Walker para si próprio. O sétimo ancião julgou ter ouvido mal. Não, quer dizer, é assustador. Mas sétimo ancião, tu és uma pessoa bondosa, por isso não te agarres a mim. Faz tudo para que ninguém te critique. Daniel Walker disse. O sétimo ancião ficou momentaneamente surpreendido, depois riu e abanou a cabeça. Pensou que Daniel estava assustado e a tentar lisonjeá-lo, mas inesperadamente, o menino acabou por ser alguém que considerava os outros. O mais velho deu uma palmadinha na cabeça de Daniel. Não te preocupes. Está bem, vou despedir-me agora. O sétimo ancião acenou com a cabeça a Elliot Reed antes de conduzir o seu povo para longe. No caminho, Daniel fingiu suspiros e queixas, mas assim que a porta se fechou, os dois trocaram olhares e desataram a rir. Incrível! Seu malandro, não seja demasiado arrogante. Estás mesmo bem? Elliot Reed abanou a cabeça. Estou bem, estou bem. Daniel Walker ficou um pouco impaciente. Se soubesse que o castigo seria assim, não teria gasto tanto esforço a orquestrar a situação, não, ainda era necessário. Anna já tinha atingido o terceiro estágio e precisava de um método de cultivo. Cultivo foi abolido e até sua fera contratada foi morta. Depois disso, toda a sua família foi apagada dos registros da família Reed exilada. Daniel Walker sentiu-se um pouco culpado pela menina, mas não se arrependeu. Logo a seguir, os mais velhos da família não tiveram tempo para prestar atenção a Daniel Walker, pois estavam todos ocupados a tentar descobrir como lidar com os 10 técnicas de primeira linha. E hoje foi também dia marcado para admirar as flores em flor cereus branco como a neve que floresce à noite. Anna Reed provavelmente lembrou-se deste incidente, pelo que, ao anoitecer, avançou com sucesso e avançou para o terceiro estágio. Anna. Daniel Walker viu Anna Reed a sair e correu imediatamente. Pequeno bolinho. Anna Reed também ficou muito feliz, ela estava agora no terceiro estágio. Já a hora, bolinho, alguém da família lhe tem causado problemas nos últimos 2 dias? Randy Reed não ia a alguém que deixava as coisas acontecerem facilmente, por isso Anna Reed estava um pouco preocupada. Ela olhou para ele. Nada demais. Nos últimos 2 dias, Daniel Walker contou os acontecimentos no seio da família nos últimos 2 dias. Assim, chamou-a secretamente a uma sala para lhe dar um manual de cultivo, mas não disse que o tinha roubado porque Anna Reed era muito bondosa. Ele temia que ela se sentisse sobrecarregada. Copiei isto durante o caos. Nessa altura, o avô não levou-me a observar a agitação, e tu és um utilizador do elemento água, certo? Daniel Walker explicou. Mas. Anna Reed sentiu-se desconfortável. Este item tinha um estatuto elevado dentro da família, e se ela o cultivasse? Está bem. A família não lhe deu nenhuma técnica de cultivo de qualquer forma. Use apenas isto por enquanto. Ninguém vai descobrir.
Danielle Walker convenceu-a sinceramente e Anna Reid finalmente concordou em cultivá-lo. Pequeno bolinho. Estou aqui. Uma voz alta soou de repente do lado de fora. Danielle Walker e Anna Reid rapidamente guardaram a pedra imagem e saíram. O rei pavão veio sozinho porque Kevin Reid ainda não tinha conseguido resolver os seus assuntos e, isso, não veio. Por que é que me ligou aqui? Perguntou o rei pavão curiosamente. Já que me deu tantos presentes, decidimos dar-lhe algo em troca. Siga-nos. Garanto-lhe que não ficará desapontado. É algo lindo. Danielle Walker disse. Mesmo. O rei pavão ficou um pouco surpreendido. Esta foi a primeira vez que recebeu um presente de outra pessoa. Considerando a sua personalidade extravagante, poucas pessoas queriam formar ligações profundas com ele. Anna Reid ficou muito grata ao rei pavão e a Kevin Reid. No mínimo, Kevin Reid ajudou-a desta vez. Não era alguém que se esquecesse da gentileza e se lembraria sempre daqueles que a ajudaram. No entanto, à medida que a gruta se tornava mais estreita, o rei pavão tornava-se cada vez mais desconfortável. Mais adiante, disse o rei pavão. Por quê? Anna Reid virou-se. Em termos de altura, o rei pavão erra, na verdade, um pouco mais alto do que ela. A gruta é muito estreita. Qual é exatamente o presente? Não pode simplesmente trazê-lo para fora? Ele não queria sujar as penas. Danielle Walker disse desamparadamente, qual é o problema? No máximo, pode usar a energia espiritual para se proteger. Se não conseguíssemos distribuir o presente, não o teríamos feito sofrer assim. Os olhos de Peacock King brilharam. Isso mesmo, posso usar energia espiritual. No entanto, em vez de usar técnicas defensivas, encolheu o corpo até ao tamanho de uma palma, depo. Isvou entusiasmado e disse, isto funciona. Vamos. A admiração brilhou nos olhos de Danielle Walker. Conhecer a magia foi realmente incrível, ser capaz de se transformar à vontade parecia muito conveniente. Se ao menos ele pudesse crescer ou diminuir-se conforme quisesse. O Peacock King apercebeu-se da sua admiração, voou e disse, queres aprender isto? Eu posso ensinar-te. É muito simples, embora possas precisar de energia espiritual de 7º nível. De repente, lembrou-se de que o artefacto que deu a Danielle Walker era apenas de 5º nível. Nível espiritual superior. Não há necessidade. Já me deste um, e este artefacto parece conter mais do que apenas poder de 5º nível. Mandei alguém testá-lo hoje. Até o 6º nível está bom, talvez até ao 7º nível. Danielle Walker acenou rapidamente com a mão. Inicialmente, pretendia contar com Peacock King, mas como este lhe continuava a dar coisas enquanto não tinha nada de valioso para oferecer em troca, sentiu-se culpado. Não é nada demais. Já te disse que te arranjava um. Afinal, sou o teu irmão mais velho. Peacock King já se tinha decidido. Enquanto falavam, saíram da gruta. As flores cereus, brancas como a neve, que desabrochavam à noite, ainda não tinham desabrochado, mas a energia espiritual circundante parecia mais densa, fortemente concentrada em torno de cada flor. Danielle Walker até sentiu vontade de os comer, mas conseguiu reprimi-la. Afinal, vieram aqui para admirar as flores, não para as destruir. Os olhos de Peacock King brilharam enquanto olhava para as flores. Eram centenas delas, com os botões ainda caídos, ainda sem florir. Apenas os seus caules e folhas balançavam suavemente, como se absorvessem e libertassem energia espiritual. Este lugar é realmente lindo. O rei pavão elogiou. Na verdade, a Anna foi quem encontrou este lugar. Danielle Walker, vendo o quanto Peacock King gostou muito, também ficou encantado. Capítulo 44. Este é o meu fatídico encontro. Como já referi, a energia espiritual aqui foi selada dentro de um determinado domínio, aparentemente e apenas para estas flores epifilum. Parece que alguém os tem cultivado. O Peacock King olhou em redor da montanha e falou pensativo. Cultivando?
Danielle Walker e Anna Reed trocaram olhares. Este local poderia ter um proprietário? Sim, isso. De facto, mas esta formação é bastante antiga. Peacock King estendeu uma asa, usando a ponta de uma pena para tocar num ponto na parede rochosa. Instantaneamente, raios dourados de luz espalharam-se daquele ponto, fio a fio, iluminando toda a gruta numa exibição de cortar a respiração. Danielle Walker olhou em redor com apreço, notando que as flores de epifilum no chão pareciam tremer ligeiramente, levantando gradualmente os seus caules. A lua cheia no céu também se movia lentamente em direção ao centro do espaço acima. Eles estão a florescer. Os três observaram ansiosamente a cena ordenada que se desenrolava diante deles. Cada flor de epifilum, como que por acordo prévio, voltava-se para a lua acima. A luz dourada brilhava continuamente nas paredes rochosas circundantes. Por toda a montanha PSGO, brisas suaves transportavam uma energia espiritual extraordinariamente pura, todas elas convergindo para este local. No interior da montanha, começaram a aparecer manchas prateadas nas flores de epifilum. No momento em que as flores desabrocharam em uníssono, partiram-se subitamente. Danielle Walker ficou surpreendido, mas Peacock King deu-lhe uma palmada com uma asa e disse: Esta é a essência espiritual do 10,000 Snow Epiphyllum. Há mais por energia espiritual baseada na madeira, altamente benéfica para si. Os feixes de luz espalhados pareciam flocos de neve, passando por eles num instante antes de se dissiparem. As flores epifilum floresceram ao máximo, as suas pétalas adornadas com veios dourados. A lua cheia acima banhava a cena com o seu brilho, que gradualmente se tornou também dourado. Os olhos de Peacock King arregalaram-se quando de repente sentiu uma onda de poder que lhe fez ferver o sangue, o coração a bater forte. Se as suas suspeitas estivessem corretas, aquele bolinho deu-lhe realmente um presente extraordinário. O luar dourado tornou-se cada vez mais brilhante, enquanto as flores embaixo balançavam suavemente. Um canto fraco e sagrado parecia ecoar no ar. À luz da lua, apareceu uma vaga imagem de uma estátua de Buda. Os olhos de Danielle Walker arregalaram-se de incredulidade. Até os esfregou com as garras, apenas para perceber que não estava a imaginar coisas. Virou-se para Anna Reed, que estava igualmente atordoada, e depois olhou para Peacock King. Então. Essa GGG. O rei pavão olhou para a lua cheia no céu, faltando apenas mais um pouco. Pequeno Dumple ING, esta é a minha oportunidade. Talvez eu esteja prestes a avançar, talvez o meu mestre e eu tenham os de partir em breve, mas tenha a certeza, tudo o que lhe prometi, eu cumprirei. Este presente, com certeza retribuirei. O rei pavão baixou a cabeça para olhar para Danielle Walker, com os olhos cheios de uma determinação solene. Danielle Walker assentiu. Embora não compreendesse, parecia que esta poderia ser uma daquelas oportunidades lendárias. Afinal, tinha lido muitos romances, mas normalmente não era só o protagonista e tinha sorte assim? Então, quem foi aqui o verdadeiro protagonista? Não conseguia sentir nada, exceto o momento em que a energia espiritual da flor de jade das 10.000 neves entrou no seu corpo. Sentiu como se o seu corpo tivesse sido limpo, os pelos do seu corpo tornaram-se translúcidos e a sua força física aumentou significativamente. Assim que tudo o que estava dentro da montanha começou a funcionar suavemente, uma nuvem apareceu de repente no céu, obscurecendo convenientemente a lua cheia. A expressão do rei pavão mudou imediatamente e as penas da sua cauda arrepiaram-se. Hoje ninguém me impedirá de procurar o caminho da iluminação. Danielle Walker e Anna Reed ficaram impressionados com a aura que dele emanava, obrigando-os a recuar alguns passos. Anna Reed estendeu a mão para segurar Danielle Walker. Ele vai ficar bem? Danielle Walker abanou a cabeça, observando cada pena do rei pavão começar a emitir luz dourada. Depois, voou diretamente para o espaço aberto no pico da montanha, soltando um longo rugido. Um raio de luz dourada saiu dele, dirigindo-se para a lua. Era uma imagem ilusória de uma pena dourada de pavão.